Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de mais imposto, meu amigo. É o governo do imposto. Quem fez o L em 2022 é só imposto atrás de imposto atrás de imposto. E digo mais, tá? Não é só imposto, não. É imposto e mais coisa ruim, tá? O Lula ainda encaixou nessa porcaria dessa lei da Condecine a questão do CAD para empresas de mídia e também a questão de ter uma sede no Brasil para as empresas de mídia também. Vamos entender esse caso aqui, porque é terrível essa lei. Vai ficar mais cara a Netflix, vai ficar mais cara a Amazon, vai ficar mais caro todos os provedores de streaming aqui no Brasil, e até o YouTube, tá? O YouTube Premium vai ficar mais caro também. E pior, para quem é produtor de conteúdo como eu, nós vamos receber menos. Você sabia disso? Vamos receber menos um pouquinho agora, porque a nossa, uma parte do que a gente produz, que a gente ganharia, né, pelo que a nossa produção, vai ser usado pelo governo para estimular a produção nacional. Agora me explica que porra é essa? Porque eu sou produção nacional, estou aqui sentado aqui no Rio de Janeiro, eu sou brasileiro, estou sentado aqui produzindo. Por que eu tenho que pagar dinheiro pro mané, filho de cineasta, que está fazendo um filme de merda, que ninguém quer assistir a porcaria do filme do cara? Por que eu tenho que pagar para isso? Essa notícia foi sugerida por Chapéu de Alumínio e Mouse de Bolinha, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eles fecharam o PL que eles dizem que está tudo ok, né? Então tá aqui, ó, PL do streaming incluirá remuneração para influencer. Então o que eles estão dizendo aqui é que o YouTube pode descontar do valor que ele tem que pagar de imposto o que ele paga para os influencers aqui no Brasil, meio que contrapondo o que eu falei, né? Eu falei, pô, é um absurdo, eu vou pagar isso porque, porra, eu sou conteúdo brasileiro. Que história é essa de uma lei para privilegiar conteúdo brasileiro que pune conteúdo brasileiro? Que história é essa, né? Mas aí a explicação é muito clara. A questão toda é que é só 70%. Entendeu? Aí, ou seja, o imposto é só 70%, com um monte de limitação, um monte de coisa que não pode, não sei o que lá. Aí, ou seja, vai descontar, não vai ser o imposto cheio que o YouTube vai pagar, o YouTube vai pagar um pouco menos de imposto, porque ele paga já os produtores brasileiros, mas vai pagar também. Ué, que negócio é esse? Que lógica tem isso? Como é que pode esse tipo de coisa, né? E não é só isso não, vai cobrar também do TikTok, da Meta, do Facebook, do X, eu imagino também, qualquer um que tenha vídeo agora é conteúdo nacional. Você, que é brasileiro, grava um vídeo qualquer, bota no X, e daí o X vai te pagar um negócio, vai ter que pagar menos agora, por quê? Porque tem que mandar pros mané lá da Lei Rouanet lá, os idiotas dos filhinhos de papai emitido a cineasta aqui no Brasil, uma cambada de inútil que não sabe fazer um filme decente aqui no Brasil, só faz porcaria, né? E agora a gente vai ter que receber menos para eles ganharem dinheiro. Olha que coisa, um absurdo isso, cara, uma coisa que dói no coração esse tipo de coisa. Infelizmente, pelo que eles estão dizendo, vai passar, tá? Já tá tudo acordado com o Centrão, já acordou com todo mundo, não, porque temos que aumentar a receita, temos que cobrar mais dinheiro, então não tem esse negócio, vai ter que ter mesmo e ponto e acabou. Então, bom, enfim. Eu acho um absurdo. Eu acho que os deputados não deveriam votar nisso daqui, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. O relatório coloca que o valor da Condecine poderá ser reduzido na forma de remuneração de influências no caso de plataformas como YouTube, Meta e TikTok. Só que é só 70%, ou seja, ainda tem 30% que ainda vai incidir do mesmo jeito. Meu dinheiro, que deveria vir para mim, que sou produtor de conteúdo brasileiro, vai para uma merda do Fernando Meirelles, Walter Salles, um monte de mané rico, cheio de dinheiro, mas que quer pegar o nosso dinheiro para fazer filme de bosta que ninguém gosta de ver no final das contas, né? Um absurdo esse tipo de coisa, cara. Eu falo para você, eu faço compromisso agora de jamais na minha vida assistir um filme brasileiro, nunca mais. Em homenagem a essa porcaria que tá aqui. YouTube eu assisto. Se for produtor de conteúdo eu assisto, mas filme brasileiro não assisto nunca mais por conta dessas bosta aqui. Puta que pariu. PL do streaming amplia Condecine para a plataforma, que vai ser 4% de contribuição, era para ser 3%. Aumentaram para 4% e aí botaram 70% de desconto do que você paga para, do que a plataforma paga para os criadores de conteúdo. Mas só 70%, porra. E aí, que negócio é esse? Qual é a lógica disso, cara? Porque a gente é produtor de conteúdo brasileiro. Que negócio é esse do governo tirar dinheiro do produtor de conteúdo brasileiro para estimular o produtor de conteúdo brasileiro? Que lógica tem isso? Por que esse pessoal que é amiguinho da Ancine lá, que é chegado no governo lá, que é amiguinho da galera, tem mais direito que o resto dos brasileiros que produzem conteúdo brasileiro também, né? Um absurdo isso daqui, ó. Olha só, tem alguns pontos aqui que vale a pena falar dessa lei aqui. As propostas aqui, ainda estou discutindo, mas tem um ponto aqui que explica quais são as principais mudanças aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só o grande problema dessa história. Primeiro,
bota mais controle sobre as plataformas. Não fala em checagem de fatos, de fake news e coisa e tal, não fala sobre isso. Mas lembra que uma vez que agora as plataformas para fazer streaming no Brasil tem que ter um contrato no governo, o governo sempre pode ameaçar cancelar esse contrato, entendeu? Então, ou seja, já é uma maneira de você intimidar as plataformas, intimidar o YouTube, intimidar a Netflix e coisa e tal. Aqui, ó, exigência de credenciamento simplificado das plataformas junto à Ancine. Obrigatoriedade de exibir conteúdos públicos como produções da TV, Câmara, TV Senado, sem cobrança adicional ao usuário. Grandes bosta, como se tivesse alguma coisa. Quer dizer que alguém vai entrar na Netflix, vai escolher TV Câmara, eu vou assistir a TV Câmara na Netflix. Enfim, é uma idiotice, né? No YouTube já tem essas coisas todas, não faz diferença nenhuma, né? Vedação da disponibilização de filmes lançados no cinema antes de 9 semanas de estreia exclusivamente em salas de exibição. Aí que eu não entendi isso daqui. Quer dizer que se eu produzir um filme, eu lancei no cinema, mas eu quero lançar ao mesmo tempo no YouTube, eu não posso. Tá vedado lançar ao mesmo tempo no YouTube. Tem que lançar no cinema primeiro e só depois no YouTube. Isso é para quê? Para favorecer os cinemas? Ninguém vai ver cinema mais, pô. Classificação indicativa olha só a merda. É o que eu falo para vocês. Bom, o YouTube já tem esse tipo de coisa, né? Ele já tem coisa de maiores de 18 anos. Uma classificação indicativa obrigatória em todas as obras. Revogação de restrições à integração vertical previstas na lei SEAC. Que é o seguinte, o que é essa lei aqui? Antigamente era proibido a empresa de TV a cabo de ser também produtora de conteúdo. Então, por exemplo, você tem a NET, né, que é a Sky, que era TV a cabo. Você contrata a Sky, aí você compra os pacotes lá. Dentro do pacote tem um monte de coisa ali, que eram os produtores de conteúdo, que era sei lá, HBO, Prime, Telecine, né? Então, uma coisa é quem produz o conteúdo, outra coisa é a TV a cabo, tinham que ser empresas separadas. Eles estão acabando com isso porque, se você parar para pensar, a Globoplay, por exemplo, é basicamente a mesma coisa encapsulada, né? É o conteúdo da Globo com a Globo disponibilizando conteúdo, né? Realmente fica... Isso aqui é para ajudar a Globo, porque o YouTube não tem esse problema. O YouTube, 99% do conteúdo do YouTube são outros produtores. Não sei nem se o YouTube... O YouTube tem alguns vídeos do próprio YouTube, mas é merreca, né? A Netflix também tem algumas produções próprias e coisa e tal, né? Enfim, essa é a história aqui da coisa. Vamos dar uma olhada aqui na lei em si, né? Porque esse aqui é o substitutivo, a última versão do substitutivo que está lá no site da Câmara. Vocês sabem como é que vê, né? Você pega aqui o projeto de lei. Todo projeto de lei ele tem um monte de leis parecidas, né? Aí ele junta um monte de coisa aqui, ó. Um monte de medidas de outras leis que estavam sendo previstas aqui. Aí no final, aqui, ó, juntou um monte de leis aqui. Aí no final fizeram um substitutivo, que é o relatório parlamentar, né? É a lei depois de consolidados todas as sugestões dos deputados. Então tá aqui, ó. Essa lei dispõe sobre serviço de streaming audiovisual e dá outras providências e não sei o que lá. Aí tem um monte de coisa aqui que não interessa pra gente. Tem dos princípios, que eu já falei para vocês, que eu acho um absurdo, esse negócio de lei principiológica, isso é uma idiotice. Isso daqui dá motivo para o juiz depois virar e falar, não tem nada escrito na lei para cobrar esse dinheiro aqui, mas devido à proteção da privacidade das pessoas, que é um dos princípios da lei, então eu entendo que tem que cobrar um imposto também nesse caso, entendeu? Você abre mão para o juiz incluir mais coisa por conta dessa porcaria de princípio que na prática não serve para nada. Isso aqui, eu chamo que isso aqui é a falência do juspositivismo. Porque o juspositivismo devia ser justamente para você ter a lei sem ninguém ter dúvida sobre o que é a lei. E aí no final das contas você tem uma lei com o princípio disso, o princípio daquilo outro, que não quer dizer nada sobre o que... E aí, o que pode fazer, o que não pode fazer de verdade, né? E aí o juiz vai tirar da cachola dele, vai fazer a interpretação lá, a hermenêutica tirada do cu dele e vai poder decidir qualquer coisa com base nesses princípios. Não é um absurdo, mas enfim. Aí vem aqui a parte do estímulo ao conteúdo brasileiro. O provedor de serviços de streaming audiovisual deverá garantir a proeminência de conteúdos brasileiros independentes. Então você tem que apresentar para a pessoa... É idiotice da idiotice esse troço aqui. Achar que as pessoas vão assistir em plataforma de streaming aquele negócio só porque você botou lá. Porque, caramba, é uma idiotice isso, cara. Não ajuda em nada e ainda onera as coisas. Fica mais caro, porque agora essas plataformas de streaming todas vão ter que contratar filmes brasileiros, né? Aliás, isso é um mercado muito bom que deve surgir aqui no Brasil, de filmes bostas para cumprir cota de produtora, de serviço de streaming, né? Tu faz uma produtora de filmes no Brasil só com inteligência artificial, um filme bem bosta mesmo, só para poder cumprir a cota, porque em tese você pode fazer isso, né?
Aqui, ó, o provedor de streaming audiovisual deverá garantir a oferta de cota de conteúdos brasileiros. O provedor de serviço sob demanda deverá manter no catálogo de forma contínua um mínimo de 10% de conteúdos brasileiros calculado sobre a totalidade do conteúdo audiovisual que compõe o catálogo, sendo que esse percentual, metade deve corresponder a conteúdos brasileiros independentes, ou seja, 10% do seu conteúdo tem que ser lixo que ninguém vai assistir. Isso significa que o resto vai ficar mais caro, né? Evidentemente. Imagina a Netflix. A Netflix ela vende conteúdo para vários países do mundo. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que cortar um monte de conteúdo aqui no Brasil para poder fazer com que o conteúdo brasileiro seja 10%. Ou seja, sabe o que esse artigo vai fazer? Com que você tenha menos acesso a filmes do resto do mundo aqui na Netflix. Hoje em dia, tem filme da Coreia do Sul, tem filme da África, tem filme do leste europeu, da Europa, dos Estados Unidos, um monte de lugar tem filme na Netflix. Você tem liberdade completa para assistir o filme. Mas agora, 10% tem que ser brasileiro. Você concorda que se 10 países fizerem uma lei que 10% do conteúdo tem que ser daquele país, então automaticamente a Netflix ela está engessada, porque ela tem que botar 10% de cada país, né? Não dá certo. Como é que a Netflix resolve isso? No país, ela corta filmes de outros países de forma que você tem 10% de conteúdo nacional. Ou seja, a Netflix vai ser obrigada, pela lei, a ferrar com o consumidor brasileiro de graça, à toa, só porque o idiota do filhinho de papai metido a cineasta do Leblon tá querendo fazer filme e acha que isso vai ajudar a merda do filme dele que ninguém quer ver, né? Aqui, ó, fica dispensada a aplicação do percentual referido no parágrafo 1º, na hipótese do catálogo disponibilizar a quantidade superior a 700 obras de conteúdos brasileiros, metade das quais correspondente a conteúdos brasileiros independentes. Então, isso daqui, o YouTube se livrou dessa, né? Porque como o YouTube tem mais de 700 vídeos, só o meu canal tem mais de 700 vídeos, não tem problema, né? Ele liberou dessa história, né? E mais outras plataformas, por exemplo, uma plataforma que eu gosto muito, a Apple. A Apple, eu não sei se tem filme brasileiro na Apple, não. E daí, qual o problema? Se eu quiser ver algum filme brasileiro, eu vou na Netflix lá, né? Quer dizer, eu não vou querer ver filme brasileiro, eu não vejo filme brasileiro. Por definição, por ideologia, não vejo filme brasileiro. Mas você vai na Netflix, não tem problema nenhum, você escolhe o seu streaming que você vai, né? Esse pessoal, eu não sei se a ideia deles é que as pessoas entram, escolhem o streaming, clicam ali e aí vão escolher. Não, a pessoa escolhe o filme que ela quer ver primeiro e entra no streaming para ver o filme. Ou pelo menos comigo é assim, né? Não sei como é que as outras pessoas fazem, mas enfim. Porque tem vários streamings, eu tenho até os sites que dizem que streaming que tá tal filme. Você vê o filme lá e vai te dizer qual streaming que ele tá, né? Aqui, ó. Aí coloca aqui a questão do Condecine. Mais para frente tem o Condecine aqui, ó. Estímulo à produção audiovisual brasileira. Não, porque nós vamos estimular as pessoas a fazer vídeo. Olha, isso é o fracasso da Ancine, porque para pensar, ninguém nunca estimulou tanto o brasileiro a produzir conteúdo como o YouTube. O YouTube, sem Condecine, sem Ancine, sem governo brasileiro, sem nada. Hoje em dia, milhares de pessoas produzem conteúdo. Eu vivo de produzir conteúdo aqui no meu canal, milhares de pessoas fazem isso. E, no entanto, o governo, não, porque eu tenho que ajudar as pessoas a produzir. Não precisa porra nenhuma, amigo. Você faz um filme bom, você bota no YouTube, você vai ganhar dinheiro. Pronto, não precisa fazer mais nada, né? Então cobra 4% de Condecine, ou seja, vai diminuir o valor de cada criador aqui no YouTube em 4%, mas aí coloca aqui, ó, os contribuintes da Condecine poderão deduzir até o limite de 70% do valor da contribuição devida às despesas que tenham sido realizadas no ano calendário anterior ao do recolhimento do tributo, desde que empregadas na contratação direta de exploração comercial e licenciamento, na produção própria de conteúdos, na hipótese do contribuinte qualificar como produtora brasileira, isso aqui é para ajudar a Rede Globo, na remuneração a criadores de conteúdo brasileiros em contraprestação aos conteúdos disponibilizados por meio de serviços de compartilhamento de conteúdos audiovisuais promovidos pelo contribuinte. Então, ou seja, o YouTube pode descontar 70% do ano anterior. Mas qual que é o problema disso? O número de criadores de conteúdo no YouTube cresce a cada ano. Então, ou seja, em 2025 ele vai poder descontar, essa lei vai começar a funcionar em 2026. Em 2026 vai poder descontar 70% do que ele pagou a criadores de conteúdo em 2025. O que vai ser muito menos de 70%, e ainda tem o limite de 70%. Ou seja, no final das contas, sim, qualquer criador de conteúdo brasileiro vai pagar imposto para abastecer Fernando Meirelles, e Walter Salles, e Kleber Mendonça Filho, e esses idiotas que são metidos a cineastas aqui no Brasil, que não tem mais o que fazer da vida, podiam plantar batata ao invés de ficar fazendo filme, mas insistem em fazer filme de bosta que ninguém quer ver, e roubar as pessoas para conseguir dinheiro para isso. Um absurdo esse tipo de coisa.
Olha esse artigo aqui, ó, 61A. O descumprimento das obrigações da lei sobre o serviço de streaming audiovisual sujeitará o infrator sem prejuízo de outras sanções, advertência, multa, inclusive diária, suspensão temporária de oferta de serviço, cancelamento do credenciamento e cessação da oferta do serviço. Ou seja, agora, uma coisa que não podia antes, agora o governo tem esse poder de cancelar a licença do YouTube, por exemplo, ou cancelar a licença de qualquer plataforma de streaming. Tá dizendo aqui que é por causa de fake news, por causa de desinformação? Não, não tá falando nada disso. Mas você entende como é que funciona. O governo vai virar pro pessoal lá, ó, cancela o canal de fulano que eu não tô gostando do tom que ele tá falando, não. Ah, o YouTube falando, não vou cancelar, não tem nada aqui, não tem lei que diga, não, senão eu vou cancelar o seu credenciamento na Ancine, porque eu vou caçar algum número aqui que esteja errado, alguma coisa errada aqui, vou cancelar o seu credenciamento na Ancine. Entendeu a lógica? Essa é a merda. Ainda coloca aqui nessa mesma coisa, o Lula conseguiu o que ele queria também de colocar no CAD, tá? Aqui, ó. Sem prejuízo das atribuições do Conselho de Defesa Econômica, o CAD, os órgãos responsáveis pela regulamentação e fiscalização do serviço de telecomunicações avaliarão, de acordo com as competências, a concentração de mercado e riscos à concorrência, aos consumidores e eventuais prejuízos decorrentes. Ou seja, pode usar o CAD ainda para pressionar YouTube, Netflix e coisa e tal, e coisas de audiovisual. Olha o absurdo que é isso, né? Mais uma vez o governo garantindo que vai ter poder agora. Ah, não é a regulamentação das fake news. Não, não é. É menos pesado do que isso, mas é quase tão ruim quanto isso. É a mesma coisa, os deputados vão acabar dando de novo para o governo. É que não faz tanta diferença agora, por quê? Porque isso aqui já foi aprovado também na Lei Felca. A Lei Felca foi um absurdo completo, cara. Ainda tem esse negócio aqui de dizer que o provedor de serviço de streaming audiovisual que exercer atividade no exterior voltada para o público brasileiro deverá manter permanentemente representante legal no país e coisa e tal, que é a cláusula de Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes quer mandar prender a pessoa se o provedor começar a desobedecer ele, né? É um absurdo isso daqui. Mais uma vez, dando força para esses ditadores aqui no Brasil. Acho um absurdo essa lei. Espero que os deputados não aprovem. Infelizmente, pelo que o pessoal está falando, já está tudo certo já. O governo já até distribuiu emenda, soltou um monte de emenda para um monte de deputado hoje. Vamos ficar só de olho em quem são os deputados que aprovaram essa monstruosidade aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.